Este programa é livre para todas as idades. E aí, tudo bem com vocês? Está no ar Curiosidades do Mundo pela TV Jacutinga. Hoje o programa vai tratar de curiosidades sobre um telejornal que está no ar há mais de 45 anos. O programa Curiosidades do Mundo tem o orgulho de apresentar 10 curiosidades sobre... É isso aí, pessoal. Vamos matar nossas curiosidades sobre o Jornal Nacional. Seja bem-vindo ao Curiosidades do Mundo. A TV Jacutinga passa a apresentar... A primeira curiosidade sobre o Jornal Nacional é que ele foi o primeiro telejornal brasileiro exibido em rede nacional e ao vivo. Ainda hoje é um dos programas jornalísticos mais vistos do mundo. 68% dos televisores do país ficam sintonizados nele enquanto é transmitido. No mundo real, as concessões que o senhor será obrigado a fazer para obter o apoio necessário para realizar essas mudanças todas, essas concessões vão descaracterizar completamente as suas propostas, candidato. O senhor sabe disso. O Jornal Nacional estreou às 19h56 do dia 1º de setembro de 1969. Uma segunda-feira. O locutor Hilton Gomes abriu o programa com a frase: o Jornal Nacional da Rede Globo, um serviço de notícias integrando o Brasil Novo, inaugura-se neste momento. E imagens e sons de todo o país foi demonstrado nesse momento. Quer ver como que foi? Roda aí, produção. Jornal Nacional. Cid Moreira e Hilton Gomes leram as primeiras notícias do Jornal Nacional, entre elas o aumento da gasolina. Dizia a notícia: a gasolina azul passa agora a 48 centavos e a comum para 39 centavos. O presidente Costa e Silva tinha sofrido uma crise circulatória dias antes. O jornal deu o boletim médico que era bom. O presidente estava lúcido e se alimentando bem. A primeira edição do Jornal Nacional mostrou a junta militar que assumiu o governo com a doença do presidente Costa e Silva. O almirante Augusto Rademacher, ministro da Marinha. O general Lira Tavares, ministro do Exército. E o marechal do ar Márcio de Souza Mello, ministro da Aeronáutica. A morte do grande pugilista americano Rocky Marciano foi ilustrada na época com este filme. São cenas de arquivo que mostram Rocky Marciano simulando uma luta com o ator Bob Hope no Madison Square Garden. O primeiro Boa Noite do Jornal Nacional teve a assinatura de Pelé. Foi com este gol que classificou o Brasil para o tri no México. Brasil 1, Paraguai 0 no Maracanã. Olha essa curiosidade que interessante. Um comercial de 30 segundos, veiculado durante o programa, custa entre 250 e 380 mil reais. O apresentador Cid Moreira ficou à frente do telejornal durante 27 anos, da estreia até 1996. Uma vez ele chegou atrasado do estúdio por causa de uma partida de tênis e acabou apresentando o programa vestido com um calção. A roupa, evidentemente, não apareceu, porque estava debaixo da mesa. O Jornal Nacional movimenta cerca de 600 profissionais para produzir 30 minutos diários de reportagens. Há equipes do jornal em 118 cidades do Brasil. São produzidas cerca de 50 reportagens por dia para o jornal, mas apenas 22 vão ao ar. Uma equipe de 36 fonoaudiólogos presta assistência aos repórteres do JN. Eu tô precisando disso, hein?
Contrata um aqui para a TV. Durante a campanha pelas eleições diretas em 1984, o JN foi acusado de não cobrir o comício realizado na Praça da Sé, em São Paulo. O programa exibiu imagens do encontro, mas o texto usado dava a entender que ele fazia parte das celebrações do aniversário de 430 anos da cidade. Os comícios menores promovidos em Curitiba, Vitória, Salvador e Campinas não foram ao ar, porque o fundador da Globo, Roberto Marinho, achava que os atos poderiam ser um fato de inquietação nacional. Em 1989, o jornal levou ao ar uma edição considerada tendenciosa do debate entre os candidatos à presidência, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Collor aparecia em seus melhores momentos e ganhava 1 minuto e meio a mais de espaço do que Lula. O filho de Roberto Marinho, João Roberto, declarou à revista Veja em agosto de 2004. É preciso ter em mente que aquela era a primeira eleição para presidente que era da televisão de massa. Não passa pela minha cabeça que os equívocos tenham sido cometidos por má fé. Entre as reportagens do Jornal Nacional que mais marcaram sua história está a entrevista com Paulo César Farias, empresário envolvido no escândalo que tirou Fernando Collor da presidência. A matéria foi realizada por Roberto Cabrini. Sua exibição rendeu 80 pontos de audiência e um texto na revista Veja, cuja manchete era "PC se entrega à Globo". O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, descobriu que o JN exibiria uma matéria sobre ele no mesmo bloco em que seria mostrada uma reportagem sobre as acusações de corrupção contra o senador paraense Jarder Barbalho e o governador do Espírito Santo, José Ignácio. Garotinho ligou então para a equipe do programa e pediu para que isso não ocorresse. Ironicamente, houve uma falha técnica e a matéria sobre Barbalho e Ignácio foi lida com a imagem de Garotinho ao fundo. E você aí de casa, pense que só de acerto sobrevive o Jornal Nacional? Né? Preparou um pouquinho disso? Que eu tô pensando? Então tá. Confira depois do nosso comercial alguns bicos que William Bonner e companhia pagaram na frente das câmeras. Daqui a pouquinho voltamos. Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer: "Este é meu pai". A Seagram é a maior fabricante de bebidas do mundo e acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Seagram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. Seagram. Primeiro Valizer, a gente nunca esquece.
Estamos de volta com o programa Curiosidades do Mundo pela nossa TV Jacutinga. E como foi prometido antes dos comerciais, vamos rodar alguns micos que os apresentadores do Jornal Nacional pagaram em frente às câmeras. Pode rodar. A gente fica aqui num lugar mais alto e aqui embaixo tem uns monitores com toda a programação que está no ar. Entrou a escalada com os 3 primeiros assuntos e, de repente, na minha mesa, a gente tem um monitor, né? Eu me vejo. Salvador em pânico. Por que você trancou isso? Assaltou em cima. O fracasso das negociações com policiais em greve leva o caos para as ruas. E obriga o exército a entrar em ação. Falei, ué, não estão colocando aqui a programação, puseram a minha imagem aqui. Aí eu olho para trás. As básicas não chegam. Eu estava em todos os monitores. Falei, ué, eu estou no ar. São as vítimas da seca e autoridades trocam acusações. Documentos detalham operações suspeitas de um governador e a oposição pede o impeachment. E aí eu virei pra frente lentamente, né? Eu falei, minha mãe. Literalmente no ar, voando. Aí virei pra frente lentamente. Embaixo da câmera tem um letreiro que escreve, né? No ar. Ou que não tá no ar, tá em stand-by. E o meu não abria pra eu falar. Então eu não podia falar, eu não podia me esconder, minha vontade era ir embora, porque eu não lembro quantos segundos. Chamaram exorcistas. Aconteceu o seguinte, a mesa deu uma pane geral que não tinha nem como colocarem aquele selo do JN quando dá algum problema, ou fazer um fade pra quer dizer, apagar a minha imagem, não tinha jeito, era eu e eu. E eu fiquei ali olhando. Vocês são felizados. Essa imagem está nos arquivos do Jornal Nacional. Vocês são felizados porque todos os problemas por que vocês passaram foram provocados por terceiros. Eu encerrei o Jornal Nacional antes da hora. Eu achei que o jornal tinha terminado e boa noite. Aí ficou aquele clima, um cameraman sai de trás da câmera, olha pra minha cara para ver se eu tô louco. E aí a gente ouve, porque o pessoal da técnica se comunica por fones, né? Eles estão todos interligados. Então se o diretor de TV, que é o santo, encarregado de cortar de uma câmera para outra, para um VT, etc. Se o diretor de TV entrar em pânico e começar a falar alto, a gente acaba escutando pelos fones dos câmeras. Eu só ouvi aqui, as pessoas todas olhando para mim, aí eu olho para o teleprompter, onde tem os textos, e vejo que tem uma página piscando para mim, dizendo, leia, idiota, o jornal ainda não terminou. Você percebeu? Eu me antecipei. Eu desejo a todos uma boa noite, mas daqui a pouco temos ainda assuntos a tratar. A gente sempre ouve falar das mães solteiras, mas hoje, nos Estados Unidos, o grupo familiar que mais cresce é o de pais solteiros. Meus filhos tinham nascido uma semana antes, alguns dias antes, e eu acho que eu estava um pouco distraído. Agora sim, uma boa noite e até amanhã. Realmente. Muito bem, de volta ao Rio de Janeiro, de volta ao Maracanã, ao vivo. Daqui a pouco tem a cerimônia de abertura da Olimpíada por aqui. O gasto dos turistas brasileiros no exterior volta ao nível de antes da crise mundial. O estado de saúde de Felipe Massa. Boa noite. Os enviados especiais da Rede Globo chegaram hoje à capital da Líbia e nós vamos abrir esta edição com a participação ao vivo do repórter Marcos Uchoa. Uchoa, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Não, nesse momento não está. Tirou o capacete, Uchoa. Você devia estar usando capacete. Me disseram que você devia estar usando capacete. Vamos lá. Então, um puxão de orelha no show. Eu queria que você dissesse pra gente qual foi a situação que você encontrou com o Edu. Tá vendo, produção? Não é só a gente que paga mico aqui na TV, não. Os famosos também. Um dia eu vou ficar famoso, se Deus quiser. Confira agora um depoimento que Cid Moreira deu sobre o começo da carreira na bancada junto ao Sérgio Chapelin. No próximo dia 26, domingo, a TV Globo completa 50 anos. O Jornal Nacional é mais jovem. Em setembro comemora
46. Eu tive a honra de inaugurar o JN ao lado do colega Hilton Gomes, em 1969. E estive aqui nos primeiros 27 anos. Foi um período de construção do jornalismo da Rede Globo, do próprio Jornal Nacional, e também da relação dos brasileiros com a Globo e com o JN. Enquanto os nossos repórteres relembravam momentos especiais da história e da carreira de cada um, alguns milhões de brasileiros fizeram o mesmo. E se emocionaram com eles. E entre esses milhões que se emocionaram, estamos eu e o Chapelin. Relembrar esses momentos foi muito emocionante para nós. E para todos os colegas que um dia tiveram a responsabilidade enorme de ocupar essa bancada. No ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 60 milhões de brasileiros. Meus amigos, depois de todas essas curiosidades e nostalgia que nos remeteu no programa de hoje, vamos encerrar com chave de ouro. Como diz o próprio William Bonner, nos vemos na próxima edição do programa. Tenham todos uma boa noite. E esse momento histórico vai terminar de um jeito inédito. 4 pessoas na bancada encerrando uma edição do Jornal Nacional. E com a emoção de reunir de novo 2 símbolos da televisão brasileira. A dama primeiro. Olha que honra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado a todos e o meu boa noite.